Olá meus amigos, vocês lembram aí dessa seladora, pessoal, que eu fiz um vídeo, acho que eu fiz uns 2 vídeos dessa seladora aqui, pessoal. Essas máquinas de que fecha esse saco plástico, né? Pois é, galera, então fiz uns 2 vídeos aí, um deles foi falando sobre aquele acabamentozinho que eu fiz aqui do lado, que eu usei o Durepox, né? E aí eu tava passando choque com a máquina, né? Passando tensão para a máquina e dando choque devido o Durepox, né, conduzir. Mas hoje, pessoal, eu quero vir falar aqui sobre, né, o problema aqui que se repetiu, né, que era o problema principal dela, que chegou sem funcionar. Então eu acho que eu fiz um vídeo também falando para vocês. Então tava quebrado, né, a resistência. Tava quebrado bem aqui num pezinho. Não sei se era desse lado, era desse. E como tava quebrado, né, queimado num pedacinho só, assim, bem na pontinha, então eu só desenrolei ali e fiz a emenda novamente, né? Só que, o que acontece? Aqui é que eu quero fazer, na verdade, um pedido de ajuda a vocês aí, para vocês comentar e me falar aí qual seria o mais ideal fazer, né? Porque aqui o cliente já reclamou que comprou essa lixa aqui, nova, e usou pouco, tipo, ele não usou muito para ela dar defeito. Usou poucas vezes e já deu defeito. Entendeu? Então, esse barulho que tá chovendo aqui no momento, chuva forte. Pois é, galera, aí ele usou poucas vezes e queimou, certo? Eu até achei que fosse devido ao mau contato, né? Aqui aí eu fiz a emenda bem feita, de um lado e outro, mas acabou voltando, dando o mesmo defeito. E não é exatamente porque tu tirou aí 2, 3 espiras, por isso que queimou de novo, não. Porque ela, quando já estava completa, né? Quando ainda estava completa, nova, queimou fácil, né? Então aí tem um problema, né? Aí tem alguma coisa errada que não está certo. E é isso que eu quero vir falar com vocês aqui, pedir a dica. Que pode ter sido mal calculado aqui a questão da ou as espiras, ou a espessura do fio, ou as duas coisas, né? Essa daqui não é aquela que tem transformador aqui dentro, tá entendendo? Porque tem umas aí que tem um transformador dentro, né, e libera a tensão do secundário para resistência. Essa daqui não, aqui essa resistência já recebe a tensão, que no nosso caso aqui é 220. Né? É 220. Aí aqui fala, né, 220, aí tem essa questão dessa potência, que eu não sei se também é verdadeiro ou não, né, ninguém sabe. E aí, pessoal, é o seguinte, a minha dúvida aqui é a seguinte. Eu até falei pro cliente, né? E eu acho que eu falei no vídeo também, né? Que ia fazer essa tentativa aqui, né? Desenrolar aqui, desenrolar não, né? Fazer a emenda eliminando as 3 espiras aqui, que era o tamanho que onde estava quebrado, né? Aí se voltasse, eu ia tentar ou comprar uma completa, já no ponto, ou então tentar enrolar outro fio, né? Beleza, eu tava arando desse. Só que eu procurei essa resistência nova para comprar e não encontrei desse jeito aqui. Eu vi só de um outro modelo, né? E encontrei, pessoal, um fio. Só que aqui também eu não estou sabendo que espessura de fio é essa daqui para comprar o fio correto. Pra cá. E mesmo assim ainda tem outro detalhe, que é onde entra agora o pedido de ajuda, né? Se eu enrolar aqui, fizer o enrolamento, mesmo que eu tire esse arame que já está velho, entre aspas, né? Que não está nem tão velho assim, que ele usa pouco, e fizer o mesmo enrolamento com o fio da mesma espessura e com a mesma quantidade de espira, o que vai acontecer? Queimar de novo, é ou não é? Concorda comigo ou não? Pois é, galera. Eu acredito que sim, acontece a mesma coisa, né? Então, galera, aqui a ideia aqui seria fazer uma modificação, né? Fazer diferente. Só que eu não sei como seria. Temos aqui talvez umas 3 opções pra gente fazer, né? Pra tentar melhorar. Pra tentar melhorar, né? E não do jeito que tá. Porque do jeito que tá pra gente fazer, é como eu tô dizendo, tem a chance de queimar de novo é 100%, né? Mesmo sendo novo, porque tava novo e queimou. Então assim, o que vocês diriam aí? Colocar o mesmo tanto de espira, com o fio, com o arame desse sendo um pouco mais grosso, seria a primeira opção. O mesmo tanto de espira, com o fio mais grosso, que aí o fio vai ficar mais grosso, ficar mais resistente. Só que aí no caso a corrente aqui iria aumentar, né? Porque o fio ia ser mais grosso, ia diminuir a resistência, né? Então iria consumir mais corrente. Aí em relação a esquentar, talvez também iria esquentar mais, talvez, né?
Aí eu não sei o que queria ficar. Se essas são as minhas dúvidas, né? Se colocar o mesmo tanto de espira e um fio mais grosso. A outra opção seria colocar o mesmo tanto de, aliás, colocar um fio mais grosso e também aumentar as espiras, né? Aí colocaria um fio mais grosso e aumentar as espiras, né? Seria outra opção, né? Seria a segunda opção. Que aí, tipo assim, o fio ficar mais grosso e aumentar a corrente, mas aí, para tentar compensar isso aí, iria colocar mais espira, para assim aumentar a resistência, né? Seria outra opção. A outra opção seria manter a mesma espessura do fio e manter a mesma espessura do fio e aumentar só as espiras. Se bem que aqui, só nesse pedacinho aqui, né, ó, já é meio complicado porque as espiras aqui já estão muito próximas da outra, né? Aí teria que fazer o enrolamento de um jeito que essas espiras viessem ficar ainda mais próximas uma da outra. E com isso manter a mesma espessura do fio, né? Aqui no caso, se colocar um fio mais grosso também, né, e querer colocar mais espira, aí é que fica mais complicado, né? Porque vai ficar mais... É ruim de fazer o enrolamento porque vai ficar bem mais próximo uma da outra, pelo fio ser mais grosso e por querer aumentar a quantidade de espira, né? Aí também é um detalhe que pode não dar certo devido a isso. Mas eu queria saber de vocês justamente isso. Qual dessas três opções, né, iria resolver esse problema de queima, né? Onde que está mal calculado aí, que está fazendo queimar desse jeito, né? Porque também tem que levar em consideração também a questão da temperatura, que precisa, né, ter o mínimo de temperatura necessária para poder fazer o serviço, né? Porque também se, vou encher de espira, aí a bicha vai e não esquenta o tanto que é passeio e aí não funciona, aí também não adianta, né? Aí a não ser que pise e segure mais tempo, né? Porque é o tipo da coisa. Você aperta aqui que ela ativar, né? Se ela estiver puxando uma corrente menor, né? Ou devido a alguma outra coisa aí, a quantidade de espira, espessura do fio, não sei. Pode ser que você precise demorar mais tempo com ela pressionada para que ela venha realmente esquentar mais a resistência. Sendo que se tiver com uma resistência menor, né? E uma corrente maior, talvez quando você aperta aqui ela já de imediato já esquenta bem mesmo, né? Mas aí que vem essa parte também, né, de romper, de se queimar o fio, o aramezinho, né? Aí eu tô com essa dúvida aí, galera. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês comentar, que sempre vocês, eu faço alguns vídeos assim com as experiências, umas coisas, umas dúvidas, vocês comentem, deixem a opinião de vocês. Aí eu sei que isso aqui tudo, lógico, é questão de cálculo, né? Até pra isso aqui mesmo, a questão de... Tem como fazer cálculos aqui pra saber, né? Sobre essa questão de corrente. Agora que ela já queimou aqui de novo, não sei se talvez não dê mais para fazer o teste real aqui, né, sobre a questão da potência. Mas eu sei que essas coisas tudo são possíveis, né? Fazer testes, né, medições, tendo os equipamentos próprios também para saber quantos amperes, quantos watts e tal, né? Mas assim, eu até tinha anotado aqui, ó, a questão aqui das espiras, né, que eu tinha contado aqui com a que tinha queimado antes, aquela completa, né? Dava em 70 espiras só. 70 espiras. E em ohms, 140 ohms que eu medi, né? De ponta a ponta, uns 140 ohms. Isso já levando em consideração justamente o pedaço que foi tirado, entendeu, galera? Então aí nesse caso, como eu disse, eu não sei. Se eu aumentar as espiras aqui, se eu aumentar as espiras, a resistência também vai aumentar, né? Se eu manter o mesmo fio, né? Se eu manter a mesma 70 espiras e engrossar o fio, essa resistência vai baixar. E assim por diante. Entendeu? Aí para compensar, ficar a mesma resistência aqui, vamos supor, e usar um fio mais grosso, eu teria que colocar um fio mais grosso e mais espira, né? E mais espira, mais de 70 para poder ficar nos 140. Né? Sobre isso aí, esse detalhe eu entendo mais ou menos. Só que sobre durabilidade, sobre aguentar, é que eu não sei como ficaria melhor, né? Por isso o intuito aqui do vídeo é para vocês comentem aí como é que ficaria melhor né? Porque não adianta fazer enrolamento do mesmo jeito aqui com fio novo, mesmo que o fio seja novo, o arame seja novo, porque vai queimar do mesmo jeito. Com esse mesmo cálculo aqui, já que ela queimou nova. Agora se ela tivesse queimado, não, queimou, mas porque realmente eu usei bastante e tal, aí beleza. O fio já estava muito gasto, né, e tal. Aí eu ia saber que eu poderia, né, fazer com segurança o mesmo enrolamento, com o mesmo fio, com a mesma espira, que iria aguentar mais outro tanto. Mas como nova não aguentou. Aí fiz esse pequeno reparo. Queimou já, agora foi queimou ligeiro mesmo. Então,
Tem que ver isso aí. Tem que ser recalculado isso aí, né? Quantidade de espira, espessura do fio. E pior que esse fio, esse arame... Eu vi esse arame para vender, né, na internet, mas eu não sei como é que eu poderia medir essa espessura desse fio. Esse aramezinho que é muito fino. Aí lá tem de meio milímetro. Não sei se isso aqui é meio milímetro. Tinha que ter aqui um negócio para medir, eu não tenho. Tem de meio milímetro, tem 0,7 milímetro, né? Toda espessura, né? E aí... complicou. Inclusive, tô até com uma ideia, que era a ideia que eu tava tendo antes, ó, de fazer... com esse aramezinho aqui, que é o arame de resistência, né? Que é a resistência chocadeira. Então eu vi se esse arame aqui é da mesma espessura desse daqui, né? Tem que ver se é a mesma espessura. Tentar desdobrar isso aqui, ó. Deixar ele esticado e fazer um enrolamento com ele aqui. Pra mim não ter que comprar fio novo, né? Um arame desse novo que tem na internet. Fazer, comprar de 5 metros, 3 metros, 5 metros, né? Então se esse fio aqui já for a mesma espessura... Porque aqui é como eu disse, eu quero colocar... Eu não quero colocar mais fino, né, pessoal? Eu quero colocar da mesma espessura ou mais. Certo? Sendo que, de qualquer maneira, eu tenho que, se eu usar um fio mais grosso, aí é que eu preciso aumentar as espiras. E se eu usar isso daqui, aí eu tenho que modificar também, nem que seja aumentar as espiras. Que aí eu não sei também como é que vai ficar a questão da temperatura, né? Se eu aumentar as espiras, vai ficar esquentando bem ou não. O meu medo é esse. Mas também para aumentar as espiras e engrossar o fio, talvez não vá caber aqui. O problema também é esse. Entendeu? Então, de todo jeito tá nessa sinuca aí que não sei o que fazer. A última opção seria colocar uma resistência diferente aqui e adaptar, colocar um transformador dentro, né? Que é igual às outras que eu já vi, mas fora isso seria mesmo calcular o fio e as espiras corretas para cá. Pois é, galera, aí depois eu vou fazer uma comparação para ver se dá para mim utilizar esse fio dessa resistência aqui. Porque se colocar um fio mais fino, tem aquela questão também, né? Ficaria melhor, porque aí sim eu poderia até colocar, se eu colocar ainda um fio mais fino e mais espira, aí vai aumentar, vai diminuir bastante a corrente, vai aumentar a resistência, mas talvez vai ficar esquentando pouco, muito pouco, né? Porque se eu só aumentar aqui, mesmo com o fio dessa espessura, já vai esquentar menos, né? E diminuir a corrente. Imagina se eu ainda botar o fio mais fino. Aí em relação a queimar, botando um fio mais fino, aí não sei também se fica mais fácil de queimar também, ou fica mais difícil, porque também vai aumentar a resistência, né? Fico cheio dessas dúvidas, por isso que eu tô fazendo um vídeo aqui pra perguntar a vocês aí, o que vocês dizem, beleza? Aí, porque a gente fica confiando, não, vou colocar um fio mais grosso, que aí não vai queimar, né? Mas eu não sei, se ficar aumentando de espira, pode ser que ele venha queimar, né, também, né? Já que tá mal calculado, vamos dizer assim, né? Porque se não tivesse mal calculado, ele teria durabilidade, né? Então por isso que de qualquer maneira eu tenho que mudar alguma coisa, ou a espessura do arame, ou a quantidade de espira, alguma coisa tem que mudar aí. Então deixo com vocês aí, beleza? Aguardo aí os comentários, valeu! E aí, dependendo do que vocês disserem aí, eu vou trazer o vídeo e mostro pra vocês como foi que eu fiz. Show?